Efésios 1, do 8 ao 11. Encerrando assim esta série de mensagens dentro do livro de Efésios, da carta, a epístola, e neste capítulo e estes versículos. Diz assim, Efésios 1, de 8 a 11. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Alguns pregadores às vezes não falam tanto nesse texto, trabalhando neste conteúdo. Alguns membros de igreja ficam incomodados quando falamos neste conteúdo. Não digo aqui, mas geralmente assim acontece. Já fui questionado algumas vezes se eu tivesse começado mais cedo, eu teria aqui assunto para 4 meses, só neste texto, até o versículo último, que seria o 14. 3 meses, 4 meses, talvez. Mas acredito que o que eu já falei da parte de Deus deva ser talvez suficiente para entender este texto. Na semana passada, comecei esta última parte falando sobre uma vontade soberana imposta para um resultado satisfatório alcançado. E nesta última parte da mensagem, eu deixei claro que o texto, ele é claro em ensinar que, de forma abundante, o Senhor, em sabedoria, derramou benefícios de vida por Cristo Jesus. E eu iniciei a mensagem, ou a questão discutida, falando primeiramente sobre Deus revela dos seus mistérios a quem Ele quer. Você. Falei sobre isto semana passada. Deus revela dos seus mistérios a quem Ele quer. Você. Uma certa vez, ainda iniciando minha vida na igreja presbiteriana, eu era ovelha do pastor Sérgio Vitalino. Hoje ele é pastor na igreja presbiteriana de Boa Viagem, Recife. Eu era membro da igreja presbiteriana do Prado, no Prado, um bairro perto do meu bairro de Fátima. Éramos batistas e por questões simples de amizade, amigos, um grupo de amigos, tínhamos bons amigos dentro da igreja presbiteriana, Diego, Mércia, Antoniel, Neemias e assim por diante. E logo após a morte de meu pai, eles me deram assim uma assistência muito grande, um apoio.
E éramos amigos, bons amigos. Ainda hoje somos bons amigos. E pastor Sérgio era seminarista junto comigo, quando eu fui para a igreja presbiteriana. Mas eu tinha um problema, que era a doutrina calvinista em si. Eu não era presbiteriano. Na igreja presbiteriana, eu era batista. Pastor, ainda antes de Sérgio, pastor Laudo Almeida, Aureliano Quintino, presbítero Moisés, homens de Deus, foram muito pacientes comigo. Quando Laudo viajava, pastor Laudo, reverendo Laudo, ele deixava o culto por ser membro e estudar teologia, ou eu tinha parado, porque como presbiteriano e estudando no seminário batista, para mim não tinha muita lógica, eu precisava parar para poder rever alguns conceitos. Mas o pastor Laudo me deixava para pregar, confiava muito em mim, porque ele sabia que eu nunca iria interferir na doutrina da igreja presbiteriana. Pastor Laudo viajou, voltou para sua terra, São Paulo, e pastor Sérgio foi ordenado pastor e assumiu o púlpito da igreja presbiteriana do Prado. E em uma dos nossos trabalhos de visita, ele tinha um fusquinha. Íamos ele e Miriam na frente e eu atrás, no banco. E pastor Sérgio disse assim: Ricardo, diga, Sérgio, hoje você não vai mais trabalhar tentando provar que o livre-arbítrio é o correto. Não, não. Acabou. Sério, sério. Hoje você vai me provar que a predestinação é um erro. Sério? Sério. Pode estudar. Leia, mas não me interessa mais o livre-arbítrio. Me interessa você estudar sobre a predestinação e provar que a predestinação é um erro. Legal. Oh. Eu acho que 1 mês, talvez 2 meses depois que eu estudei sobre a predestinação, não mais o livre-arbítrio, e no quanto mais eu estudei, eu me convencia de que era uma doutrina bíblica. Era uma tarde, eu estava na sala, minha mãe estava, não sei, talvez na cozinha, não me lembro, mas eu dei um pinote e disse: glória a Deus, por causa da soberania dele, ninguém, nunca mais, poderá me tirar o direito de ir para o céu. Primeiro, aleluia, minha mãe, que é isso? Você está doido? Tô, mamãe. Porque este Deus soberano me elegeu, independente da minha vontade, de quem quer que seja, ele me escolheu. E a mim? É um problema seu com ele. Eu estou dizendo o meu problema, mamãe. Ela riu assim, fez. Aí, Edgar, é um problema da senhora com ele. Se resolva com ele. Porque hoje o Espírito Santo me fez entender que ele resolveu o meu problema. A minha condenação não é mais, por hipótese alguma, medo ao meu coração. E quando eu disse para Sérgio Rio fez: que bom que você deixou de estudar o livre-arbítrio e passou a estudar a Bíblia. Assim mesmo, passou a estudar a Bíblia e não mais o livre-arbítrio. Passou a estudar a Bíblia.
passou a estudar a doutrina da predestinação, da eleição. É assim, sabe? Quando estudamos a Bíblia, ao parar para, por exemplo, estudar hoje, especificamente, os versículos 10 e 11, e no quanto mais você estuda e entra nos mistérios de Deus, que eu falei semana passada, você passa a ter o gosto em entender pelo Espírito sobre a verdade do Senhor à nossa vida. Deus revela dos seus mistérios à mente humana pelo seu Espírito. E não tem jeito, irmãos. Não tem jeito quando paramos para entender os planos de Deus à nossa vida. E foi isto que estudamos semana passada. A sabedoria de Deus é apresentada ao homem que pelo Espírito passa a entender. Foi isso que aprendemos semana passada. Hoje, eu quero estudar com vocês. Deus, por sua vontade, doa da sua herança a quem Ele quer. E se Ele não quer que eu seja um herdeiro? Irmão, irmã, se você não crê, seja como for, tu está perdido. Porque o que nos dá segurança da herança de Deus é a certeza que pelo Espírito Santo opera na tua mente, no teu coração. É o que te faz vir aqui e nunca fez e começar a cantar. Sabe? A acreditar em determinadas pessoas dirigindo um carro, Felipe. Não vou nem citar. Sem fazer oração, sem nada. Estou brincando. Mas, irmãos, é preciso crer. Se não há certeza, não há vida. O que nos move a Deus é a nossa certeza. Mas eu creio porque fui eleito. Eu creio porque Ele, em sua soberania, me escolheu para isto. Oh, aleluia! É isso que me faz acreditar. Eu tenho direito a esta herança, porque Ele decidiu, e eu creio nesta verdade. Deus, irmãos, fez agrupar, diz o texto, quando lemos nos versículos 10 e 11, bem simples assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus fez agrupar em direcionamento a Cristo toda a glória e poder salvador. É preciso entender que o Senhor Deus direcionou a Jesus todo o poder salvador. É isso que o texto diz. O texto diz que este poder teve por finalidade tornar este homem caído, perdido,
esta mulher caída, perdida, distante, sem nenhuma possibilidade de vida, tornar a cada um de nós herdeiros do céu. Seu herdeiro, sua família. O texto ensina que foi na força de sua vontade que ele, Deus, alcançou o perdido, tornando este seu povo. Sabe? E no quanto mais olhamos sobre a vontade de Deus como soberano, entendemos que Ele faz o que quer, como quer e a quem quer. O que Ele quer, como quer e a quem quer. O mundo que anda de passos largos à perdição é porque não aceita a dominação de Deus. E crentes desviados se tornando desigrejados é porque não querem o Senhor como o Senhor em suas vidas. Crente, quando cruza os braços e não quer trabalhar, é porque não aceita a dominação de Deus na sua vida, a imposição de Deus na sua vida, a determinação de Deus na sua vida. Crente, quando começa a pular de galho em galho, desculpa não, porque é assim, de igreja em igreja, igreja em igreja. Essa doutrina é boa, essa doutrina é boa. Olha, essa mensagem é boa. Não, eu vou para aquela dali. Aquele já me chateou, eu vou para esse outro aqui. Não, agora mas não é isso aqui. É porque não quer o senhorio de Deus em sua vida. A dominação de Deus em sua vida. Podemos e devemos visitar. Podemos e devemos até tomar decisões. Eu tomei a minha. E definir. Temos razões muitas vezes, mas não ficar de porta em porta, em porta, em porta, em porta, em porta. Agora eu não gosto mais, aqui não dá mais, aqui não agora mais assim, não, agora desse, não, mas não dá mais agora. Não. Deus tem que ser Senhor, porque é assim que Ele quer. A vontade de Deus, pois, então, é soberana. E quando olhamos para essa vontade soberana, entendemos que Ele reúne a Cristo. Ele agrega a Cristo o poder salvador. Note que o texto diz assim: Ele é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. De fazer convergir a Cristo todas as coisas. Ele, Deus, é de fazer fluir a Cristo, de agregar ao Senhor todas as coisas, de direcionar a Cristo, de encaminhar a Cristo todas as coisas. E quando ele fala isso é porque ele quer falar sobre o poder salvador. Não simples coisas materiais, físicas, humanas, mas o poder salvador. Notem que ele está dizendo isso lá na frente. E veremos. Todas as coisas. É nesta vontade que entendemos que Cristo possui o direito de reviver, fazer o homem reviver. Fazer o homem reviver. 1 João 4, versículo 14, diz que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Pastor, o senhor falou sobre Salvador ontem, está fazendo novamente hoje, e amanhã, e depois, e sempre. Falar sobre Cristo Salvador não deve ser, ouvir sobre Cristo Salvador não deve ser cansativo, muito pelo contrário. Não somente esclarecedor, mas como doutrina de firmeza, de solidez à nossa vida, de impacto à nossa vida, para que tomemos decisões sempre e continuamente de lhe servir, de lhe seguir e lhe servir. Cristo se torna este libertador por força
da vontade de Deus. O homem precisava ser salvo, e Deus quis que em nenhum outro houvesse salvação. Romanos 5, 7 e 8, irmãos, lemos que no tempo da nossa perdição, Deus demonstra por seu amor que a salvação em Cristo é um ato de coragem e determinação, é uma ação de bondade onde Deus torna Cristo objeto de sacrifício para morrer por você, por mim, por nós. Por nós. Como li ontem, em Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Deus direciona a Cristo o poder salvador. O texto diz assim: convergiu Deus o poder salvador a Cristo. Essa é a intenção. Convergiu Deus o poder salvador a Cristo. Bem redundante, para que o homem fosse salvo por ele. Mas o texto também nos fala que em Cristo, nele, fomos feitos herança. O poder salvador de Cristo torna o homem um herdeiro, torna a mulher uma herdeira. Cristo em seu poder muda corações, transforma vidas. E olha, bem claro assim, o Senhor não queria apenas te salvar. Ele queria te fazer herdeiro. Filhos. Sabe? Eu vejo ali no diálogo de Paulo com o rei Agripa, lá em Atos capítulo 28, versículo 18. E aí Paulo diz assim, explica ao rei por que ele pregava, o que lhe impulsionava a pregar, o que lhe conduzia a ser este pregador e ter como ministério ser testemunha deste evangelho. E aí ele usa das próprias palavras de Cristo no versículo 18, dizendo assim: olha, eu fui separado, eu fui enviado para lhes abrir os olhos e das trevas converter vocês à luz e do poder de Satanás tirá-los para Deus. Seria ponto final se Paulo terminasse aí. Mas ele diz, a fim de que recebam a remissão do pecado, entre os que, e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Paulo sabia da sua responsabilidade, do seu compromisso, da sua missão, mas dizia e deixava claro que isto era para que o homem, por sua obra, por seu trabalho, por sua ação, por sua atitude, este homem pecador fosse remido, liberto de Satanás. Irmãos, um dia desse eu falava em um grupo para pastores. Não vou entrar aqui em detalhe qual era o grupo, nem quem era, nem com quem eu falava. Mas eu deixava claro, olha, o poder do mal é presente e não tem como mudar a realidade, a não ser pregar. A não ser pregar. Prega. Fala do Evangelho. Fala de Jesus a este mundo desgraçado, a este mundo de vida, de prostituição, de vida onde quer mudar a palavra de Deus. Porque de um lado ou de outro, irmãos,
do que pensa o homem e do que pratica o homem, tudo é podre. Não tem bonzinho. Sem Cristo não há direção. E ter Cristo significa mudar. E não apenas dizer, sou cristão. E Paulo deixava isso claro, que como pregador, testemunha deste Jesus, ele estava para tirar das trevas, das mãos de Satanás, o homem em seu pecado, convertê-los à luz. Isto é o trabalho da igreja. Isso é o nosso trabalho. E a beleza do poder salvador de Deus, de Cristo, a nossa vida. Cristo dizia assim a Paulo, que o seu ministério deveria apresentar a Cristo Salvador. Herança pela fé. O poder salvador de Cristo, irmãos, torna o homem herdeiro. O que você é como herdeiro é por causa do poder salvador. Não é a igreja, não é a denominação, não é a ideologia, não é o dinheiro, não é a cor, não é a idade. Sabe? Não é ser o homem ou a mulher certíssimo, e assim deve ser, homem e mulher. Mas o que dá o poder de salvação é o homem, é o Cristo, tornando este homem e esta mulher herdeiros. Herdeiros. Quando lemos Colossenses, Paulo falando lá no versículo 9 a 12, ele dizia que a sua oração era para que o povo transbordasse no conhecimento de Deus. E quando ele diz que ora para que o povo transborde no conhecimento de Deus, ele tem por fim que haja, a partir daí, um povo digno a agradar a Deus. E quando ele finaliza dizendo que este povo, ele ora por isto, e que a finalidade é esta, para que o povo seja digno e agrade a Deus, ele finaliza dizendo que eles sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo, de modo com a glória divina. Teu marido não está valorizando a vida cristã? Prega para ele. Fala de Jesus, do poder. A tua mulher não está não? Prega para ele. Não briga não. Apenas prega. Chega assim, quando ele estiver juntinho assim, chega no ombro dele. Oi, marido. Oi, lindo. Mas, Senhor, liberta esta figura, Senhor. Tira dos caminhos do mal essa figura, Senhor. Não deixa, não. O teu filho está dando problema? Ora, Senhor, tem misericórdia. A tua mulher é encrenqueira, o teu pai é encrenqueiro, a tua mãe é encrenqueira, o teu vizinho, Senhor, bate assim na parede, Senhor, que essa família seja abençoada, não é a parede da casa não, é a família. Abençoa, Senhor, eu quero abençoá-los, para que saiam do domínio do poder das trevas e encontrem no Senhor o poder salvador. Irmãos, Deus dignificou o homem a que esteja pronto a herdar os céus. Não tínhamos nenhum direito, mas Deus dignificou você para que você possa herdar os céus. Finalmente, o texto diz que Deus ensina que fomos nele predestinados segundo o seu propósito, conforme o conselho de sua vontade. Quando lemos isto, irmãos, vemos que Deus opera tudo isto na força de sua vontade soberana. Não adianta fugir. Força de sua vontade soberana. Todo projeto de Deus tem por finalidade tornar o homem sua família espiritual. E eu tenho dito isso e vou continuar dizendo, porque eu tenho dito isso para mim, tenho dito isso na internet, tenho dito isso
Sabe, Deus quis o homem. Porque não é possível, um homem podre como é, nojento, imundo, pecador, depravado, idólatra, ladrão, enganador, mentiroso, injusto. A Bíblia diz tudo isso do homem. E mesmo assim Deus te envia o Jesus para te salvar. Estou te enviando para que tu seja salvo. Ele quis o homem. Mas eu não quero aquela peste junto de mim na igreja. Mas Deus quis o homem. Mas eu não quero aquele indivíduo salvo. Aquela coisa não tem direito. Não interessa o que você pensa e o que você quer. Interessa o que Deus quer. Ele quis o homem. E aí ele planejou. Deus não quis simplesmente por querer. Aí eu pensei, sim, ele quer o homem. Eu comecei a refletir. Mas essa vontade dele, alguém pode dizer assim, é um capricho. Não, não é um capricho. Deus não quis você, Deus não quer o homem por um capricho. Não. Deus não quis simplesmente por querer. Mas Deus quis por uma vontade soberana, onde é consciente e sábia, é isso que o texto está dizendo. Quando ele foi até as profundezas do inferno, quando ele foi às trevas e te arrancou de lá, quando ele foi no mais terrível pecado. Como, pastor? Eu não sou assim, eu sou uma menina criada dentro de casa. Como é que eu sou essa coisa tão monstruosa? Somos por causa do pecado. Ímpios por causa do pecado. Ainda que não estejamos a fazer, pensamos, sentimos. O pecado, eu já falei sobre isso, é destruidor, danoso, destruidor. Destrói vidas. Mas Deus, em sua vontade, consciente e sábia. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Consciente e sábia. Ele escolheu e separou este homem para herdar o reino dele. E fez isto segundo o seu propósito. Lemos assim em Salmos 33, versículo 11. O que o Senhor planeja, dura. Assim que diz Salmos 33, 11. Vocês hoje estão preguiçosos, alguns não estão abrindo a Bíblia. O que é que há? É a chuva? São os besouros? Está incomodando, né, os bichinhos? Muito besouro, né? O que o Senhor planeja dura para sempre. Dura para sempre. As suas decisões duram eternamente. Eu posso mudar. Mudamos. Temos mudado. E mudaremos sempre. O que eu sou hoje, ontem, não era assim. Mudei muita coisa na minha vida. Muita coisa. Eu acho que uma das coisas melhores que eu mudei na minha vida é que mesmo como crente, ai meu Deus, era terrível. Eu era nariz em pé, abusado, crente. Nariz em pé, abusado, nem parece, né? E dizia assim, esqueça não, viu? Eu sou um Davis. E um Davis é um Davis. Se não quiser, eu passo por cima. Misericórdia. Misericórdia. E assim era Ricardo. E eu não sei como é que aquele povo, por onde eu passei, me amava tanto. Eu chato do jeito que eu era. Muito chato. E orei muito ao Senhor. Senhor, muda. E aí ele
me fez entender que dentro desse planejamento dele, o meu querer não significava nada. Quando eu passei a entender isto aqui, que o que o Senhor planeja dura para sempre e as suas decisões duram eternamente, eu passei a entender que as minhas não são nada. As minhas decisões, os meus planejamentos não significam nada. Porque eu posso planejar tudo, e à noite eu tenho um infarto e morrer, e ir para a glória. Oh, coisa boa. Aqui pregando, me esforçar demais e... Acabou, Ricardo. Acabou não, né? Acabou o corpo. Deus não toma decisões por momentos ínfimos, irmãos. Nós tomamos. É assim que eu quero. É assim que eu sou. É assim que será. É assim que eu vou. Deus não. O mínimo não existe na conta de Deus. Por Ele é soberano. O mínimo não existe na conta de Deus. Deus toma decisões eternas. E o seu reino é um reino eterno. Por isso que ele diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua em vocês, às vezes, o querer, de vez em quando quer realizar, de acordo com a tua boa vontade. É assim que ele está dizendo? É não? É não. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. DEle. É a vontade dEle. E não a tua. Estamos indo de mal a pior porque queremos impor a Deus a nossa vontade. Tem que ser assim. Eu quero assim, ó Senhor. Só vou se for dessa forma. Só continuo se for desse jeito. Não, Ele efetua do seu jeito, como quer. Porque Deus faz por sua vontade um realizar eterno às suas criaturas. Deus faz por sua vontade um realizar eterno às suas criaturas. Mas, pastor, aquele cabrinha é um crente, mas é um problema até enquanto encontrar uma pedrinha para levar um tropeço. E olhe, levar uma topada de uma pedrinha no meio do caminho, porque a tua vontade está querendo ser maior do que a vontade de Deus. Estás querendo ser mais soberano do que o Senhor, mais Senhor do que o próprio Senhor, impondo a Ele o que tem que ser feito, como tem que ser feito, por que tem que ser feito. Eu tenho 64 anos, isso nunca aconteceu na minha vida, e não vai acontecer. Como não vai acontecer na vida de vocês? Porque Ele é quem efetua o querer e o realizar. Ele. Não esqueça isso. Deus faz por sua vontade este realizar eterno. E por esta vontade soberana, Ele escolheu o homem para ser família. Eleito dele. Deus quer. Deus realiza. O que Deus quer, ninguém impede que aconteça. Nesta sua vontade, Deus escolhe agir para salvar o homem. Seu agir reúne em Cristo todo o poder necessário a tornar o homem herdeiro.